Uma empresa que elabora material para panfletagem, santinhos no caso, né, tem um lucro em reais que é dado pela lei. Lucro, L de lucro, né, igual menos x quadrado mais 10x menos 16. Vamos ver se ele explica o que é o x, né? Onde x é a quantidade vendida em milhares de unidades. Tá aqui a explicação que a gente precisa. X é a quantidade vendida em milhares de unidades, tá bom? Assim, a quantidade em milhares de unidades que deverá vender para que tenha lucro máximo. Ele está falando de valor máximo, né? Por que valor máximo, professor? Claro que ele vai falar em valor máximo porque o A é negativo, então a boquinha é para baixo. E quando a boquinha é para baixo tem ponto de máximo, lembra? Então, onde é que fica esse valor máximo, esse lucro máximo? No vértice, né? Então nós vamos calcular as duas coordenadas, tá? E já vamos explicar o que é cada coisa. Ó, o A é menos 1, o B é 10 e o C é menos 16. XV é menos B sobre 2A, menos 10 sobre 2 vezes menos 1, que dá menos 10 dividido por menos 2, que é 5. Substitui o 5 ali para achar o Y vértice. Cuidado com esse menos, ele fica aqui fora. Ó. Então, menos 5 ao quadrado mais 10 vezes 5, menos 16, conforme você está vendo aqui. Menos 5 ao quadrado, nesse caso, com o menos aqui fora, dá menos 25. 10 vezes 5, 50. Então, menos 25 mais 50 dá 25, menos 16 dá 9. Então, o Y vértice é 9. Presta atenção. O X do vértice está associado com o X, que é a quantidade vendida em milhares de reais. O Y do vértice está associado com esse L, que é o lucro. Tá? Então, eu fiz um esboçozinho do gráfico aqui, ó. X em milhares de unidades, como ele fala aqui, né? O lucro aqui para você. Então, para a gente poder fazer a análise final da questão. A boquinha é para baixo, porque o A é negativo e esse é o vértice, 5 e 9, ok? Agora, vamos ver. Se a pergunta for o valor do lucro, aí é 9. Lucro máximo, né? Se a pergunta for o X, o que é o X? For a quantidade vendida em milhares de unidades, se a pergunta for essa, aí a resposta vai ser o 5. Perceba que tem as duas aqui para confundir, né? Então, qual é a pergunta? É o lucro ou é a quantidade em milhares? Pergunta? Assim, a quantidade em milhares de unidades que deverá vender para que tenha lucro máximo, a pergunta é a quantidade que deverá vender em milhares de unidades. Esse 5 representa 5 milhares de unidades, tá? 5 mil, no caso aqui, né? Então, a resposta aqui é o 5. A pergunta não é o lucro, é a quantidade de unidades que deverá vender, certo? Então, alternativa E, 5, tá?